A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, mais esta noite que nós estamos aqui para a meditação da palavra do Senhor, amém? Eu sei que os irmãos e as irmãs estão acompanhando esta obra que o Senhor tem colocado em meu coração, havendo 3 anos que eu venho do Trino, glórias a Deus. É o desejo de Deus ao meu coração, também acredito que é o desejo de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão agora sempre me acompanhando nesse YouTube, no canal. Tudo se fez novo, amém? Para que haja transformações na sua vida, amém? Então vamos dar continuidade. Nós vamos entrar na parte 3 agora, nós terminamos a parte 2, né, irmão? Sobre isso que o Senhor tem colocado em nossos corações. Agora são 18 horas e 20 minutos, e vamos aqui ser bem rápido para o louvor da glória do Senhor, para o Senhor, amém? Então nós lemos aqui nenhuma condenação ao penhor do Espírito, aqui em capítulo 8 nós lembra? Eu não vou ler esse capítulo 8, porque já lemos 2 vezes, nos acompanhamos. Mas aí depois nós voltamos um pouquinho para o capítulo 7, a lei e o pecado. Glórias a Deus, a qual nós estávamos falando, a respeito do apóstolo Paulo, a respeito da obra da carne, que é a morte, e o fruto do Espírito, santo, que é vida, amém? É isso que o Senhor tem colocado em nossos corações. Entendemos que o pecado, ele quer dominar a nossa carne, glórias a Deus. Então, o problema não é o pecador, o problema não é a lei que é boa, que nós havíamos falado, mas o problema é o pecado, glórias, que está escondido no nosso interior, amém? Glórias a Deus. Então, quando nós passamos a conhecer, glórias, esse pecado, então esse pecado já não pode mais nos dominar, amém? Não podemos mais ser escravo do pecado. Lembra, nós falamos desde o início lá, né, que nós somos Adão e pecaram, e todos pecaram também. Então, de uma maneira universal, são todos pecadores. Aquele que não tem pecado é mentira. Então nós já deixamos de ser perfeito, amém, irmão? Fomos já destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Né? Passamos a não ser mais espiritualmente. Lembra que nós falamos que Deus fez o homem espírito, homem e corpo? É como se o homem tivesse agora virado de ponta cabeça. Agora ele é o corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, ele coloca o desejo da carne, satisfazer o desejo da carne, né? O seu sentimento, etc. Para depois, o último, fazer a vontade do Espírito, e se fizer ainda, porque nós não conhecemos a vontade do Espírito, a não ser que o Espírito Santo de Deus venha despertar, aleluia, em nossos corações, a nossa espiritualidade, amém? Então vamos aqui, glórias a Deus, lemos aqui. E uma das partes maravilhosas que nós voltamos aqui para o capítulo 7, é uma das coisas que talvez seja a palavra chave, maravilhosa, que eu possa até eu quero mais concentrar nela, explicar mais aquilo que o Senhor vem colocar em meu coração para que vocês possam entender. Né? Fala que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 7, o versículo 9, fala que, mas o pecado capítulo 9, outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, eu morri. Glórias a Deus. Então, irmão, vamos dar continuidade desse trabalho, amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos dobrar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Altíssimo Pai, que habita na eternidade, que habita em nossos corações também, Pai. No nome consagrado de Teu Filho amado Jesus, nós tomamos a liberdade de entrar diante da Tua presença, Pai, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Ainda que os nossos membros, os nossos corpos sejam como diante da Tua presença, como um sacrifício vivo diante da Tua presença. O apóstolo fala que nós temos que apresentar os nossos membros como sacrifício santo e vivo diante da Tua presença, Pai. Mas sabemos que a nossa carne cheira mal diante da Tua narina, Pai. No sentido de nós escravizarmos a nossa carne. Aleluia. Então, ó Pai bendito, nós queremos entrar, ó Pai, que a nossa carne venha mortificar, ó Pai, mas que venha entrar a nossa presença do Teu Espírito, nosso Espírito diante da Tua soberania, diante da Tua esplendor, Pai. Porque desde o início nós havíamos falado que o Senhor nos fez Espírito, Pai. O único homem, espírito, para andar vivo sobre a face da terra, e que é diferente de todas as coisas criadas, Pai, foi o homem para viver ligado contigo, Senhor.
E nesse momento nós estamos ligando essa espiritualidade que envolve todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa alma. Oh meu Deus, é meu Pai, receba, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, que são meus filhos, ó Pai, e abençoa a vida de cada um deles. Abençoa de todos os seus filhos que vão agora meditar na Tua palavra, Pai, e aprender de Ti, Pai, aleluia, a como vencer o domínio do mal, a como vencer a carne, Pai, a carnalidade, Pai, porque não queremos viver carnal, nós queremos viver na espiritualidade, Pai. Venha, bendito o Teu Espírito Santo, me iluminar a minha mente. Venha colocar a palavra em meus lábios, em meu coração, que seja ungida e guiada pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que a alma seja tocada de outro lado, para que a alma seja transformada, Pai Santo e Justo, tocada ao ser dela, transformada, Pai, porque não queremos viver, ó Pai, na legalidade, não queremos viver no engano, não queremos viver nas obras justas de cada um de nós, porque as nossas obras não são justas, Pai, não é por obras, ó Senhor, não é por religiosidade, Pai, é pela Tua graça, Pai, é pelo Teu amor, e por isso que nós estamos aqui para nos ensinar, ó Pai, porque uma vez que o Senhor despertou aquele pecado que estava escondido, oculto no coração do apóstolo Paulo, ele começou a reconhecer a natureza pecaminosa dele, Pai, então mesmo ele fala, da qual nós vamos entrar no assunto, que na outrora ele vivia, aleluia, ele vivia sem a lei na carne, e que agora no futuro, no presente ele vive, Pai, na doce presença do Teu Espírito Santo, e porquanto ele fala, eu morri, porque ele descobriu, ó Pai bendito, que há algo dentro do interior dele, Pai, que não causa o bem que ele quer, mas causa o mal que ele não quer. Oh meu Deus, venha nos ensinar, Pai, despertando em nós essa espiritualidade que somente tem o nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa a minha vida, Pai, a vida dos Teus filhos, no canal Tudo Se Fez Novo, ainda, Pai, bendito Deus, visita, Pai, porque nós temos sede de Te servir. Todos os Teus filhos que estão no programa, Tudo Se Fez Novo, Pai, abençoa, Pai, e que todo mal, todo aquilo que quer bloquear a nossa mente, quer tirar as nossas visões espirituais, aquilo que todo inimigo, Pai, até das hostes do mal, todo espírito contrário que quer bloquear a nossa mente, Pai, quer roubar os nossos pensamentos, toda ansiedade, preocupação, solicitude da vida, sai em nome do Senhor Jesus, Pai, e somente a Tua presença venha prevalecer sobre os nossos corações, Pai. Assim, ó Pai, que nós entregamos, Pai, esta oração em Tuas mãos, no nome bendito do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Então, irmão, minha irmã, nós podemos aqui viver que agora que nós vamos entrar na parte 3 da nossa meditação, a obra da carne, o fruto do Espírito. A obra da carne é morte, mas o fruto do Espírito é vida, irmão. Então, falando da experiência do apóstolo Paulo lá, quando ele andava na carne antes da conversão, embora ele andasse na lei mosaica, irmão, glórias a Deus, bendito Deus, quantas pessoas que estão na igreja, quantos irmãos nossos, mesmo aqueles que não conhecem ainda não conhece a essência do amor de Deus, não sabe a servir o Senhor, não são almas ainda tocadas pelo poder, que não fazem a vontade do Senhor, cujos corações estão distantes, irmão, aleluia, nós temos que entender, ó meu, glórias que Deus, que mesmo que nós andamos na palavra, mesmo que vamos para a igreja e assim sucessivamente, não nos podemos nos tornar religioso, aleluia, irmão. Não queremos ser, nós queremos ser cristão, servos do Senhor genuíno, aleluia, firmado na rocha que é Jesus, na palavra, amém? Então, a lei ela é boa, como nós havíamos falando, o próprio Paulo fala, mas não pode nos dar poder para obedecer com as nossas próprias força. Lembra que nós falamos lá, glórias a Deus, queremos, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, glórias a Deus, eu não quero, bendito eu quero, aleluia, como a alma dele tivesse pedindo alguma coisa, como a alma dele tivesse ansiando, ele ansiava por alguma coisa, irmão, e agora ele explica depois da conversão dele, da experiência dele, glórias a Deus, a como vencer a carne, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, irmão. Então, irmão, vamos
vamos obedecer e conhecer só na novidade de vida, na nova aliança com o poder do Espírito Santo, um poder que a lei em si jamais poderia dar, irmão. Lembra que o apóstolo Paulo, ele andava, ele era perseguidor dos cristãos, diz que a narina dele cheirava, ele sentia cheiro de sangue, ele era um homem que fazia, nós vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, falamos que o que Paulo está ensinando nessa passagem aqui 7 aos romanos, referindo-se às pessoas em geral, né, que estão tentando separar-se da obra do Espírito Santo para obter justiça com a sua própria força, ou seja, com a sua própria lei, não com seus próprios pensamentos, não. Ele fala da sua... Então agora ele começa a falar da experiência, quer dizer, a autobiografia do apóstolo Paulo como cristão, irmão. Ou seja, ele mudou do passado para o futuro, irmão. Por isso que eu falo que esse programa tudo se fez novo. Ele quer causar transformações no seu coração, irmão. Ele quer que você tenha um bom ouvido para ouvir, uns olhos para observar os preceitos da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, e fazer com que esta palavra que vem aplicado pelo Espírito Santo de Deus, que ele está aqui nesse momento, que você está ouvindo, que você pode sentir já nessa oração, ele quer fazer com que você venha ser influenciado a praticar a palavra de Deus, né? Ele quer influenciar você a ter uma vida transformada em novidade de vida, irmão. Assim como o apóstolo Paulo aconteceu na vida dele, mas foi duro, irmão, para que ele pudesse entender. Ou seja, ele mudou do passado para o futuro. Do 7 ao 9 nós podemos ver, né? Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, irmão. Então, irmão, e uma coisa que eu quero explicar mais profundamente. Então, Paulo buscava justiça através das práticas legalistas, e agora, como cristão convertido, possuindo a nova natureza, e em Cristo ele reconhece que o pecado reside em seu interior, na sua carne. Glórias a Deus, irmão. Eles não podiam ver, irmão. Os fariseus, os saduceus diziam ser doutores da lei, lembra? Ele era um fariseu. Ele seguia rigorosamente. Então, se nós observarmos lá que os fariseus, irmão, glórias a Deus, eles seguiam rigorosamente, eles eram legalistas, glórias a Deus, amém? Diziam que eram homens religiosos, doutores da lei, né? Então eles esperavam um homem eles esperavam um homem que fosse, que pudesse resolver o problema político do país dele, um homem carnal. Eles não acreditavam no Filho no Jesus, no Filho de Deus, amém? Então, os legais era isso, reduziam a religião em suas cerimônias, irmão. Os fariseus, os saduceus eram racionalistas, materialistas, negando os elementos sobrenaturais da religião, pois esses homens podiam fazer justiça e que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Então eles eram acima. Os fariseus e os saduceus diziam doutores da lei, eram um grupo separado, separatista, membro dos principais grupos religiosos do judeu, irmão. E o apóstolo Paulo era importante, ele conhecia tudo, ele era um soldado, ele era o principal, né? Glórias, ele era uma cidade de alto escalão. E os fariseus rigorosamente conheciam a lei de Moisés, seguiam as tradições, costumes dos seus antepassados, mas eles distorciam com a lei farisaica, né, com a sua própria interpretação de hipocrisia. Ele era um judeu, conhecia bem as escrituras, um judeu religioso, mas ele era fariseu também, irmão, se esquecendo disso. Aleluia. Então, portanto, eles eram, portanto, culpados do seu próprio pecado e incredulidade, porque permaneciam no pecado, irmão. Apesar das palavras do milagre de Jesus, eles pretendem ver claro e negam que o Messias é o próprio Filho de Deus. Amém? Então era isso. Eles honravam a lei da escrita, mas eles não tinham fé para praticar, irmão. Eles não honravam Jesus Cristo no Novo Testamento, irmão. Né? Eles não criam e não tinham fé em Jesus. Aleluia, louvado seja o santo. Eles precisavam o que, irmão? De honrar. Eles honravam a lei, ou seja, reconheciam como verídicos os fatos da lei escrita, mas não tinham arrependimento do coração. Olha, irmão, mas eles serviam ao Senhor de modo exterior, como nós havíamos falado, mas o interior dele, cujos corações estavam distante de Deus. Eles achavam que estavam perto de Deus, mas na verdade eles estavam distante de Deus, porque era preciso ele reconhecer, irmão, o pecado, né? Precisava ele morrer ali
aleluia, glórias a Deus, morrer assim no sentido, vamos dizer, espiritual, né, para que ele pudesse ver o que alguma coisa dentro do coração dele precisava preencher, irmão. Então, é isso que acontece, irmão. O arrependimento, glórias a Deus. Então, nós falamos sobre algumas coisas, né, irmão? E precisava ver. Então havia esse conflito, irmão. Glórias a Deus, havia esse conflito, né, irmão? Entre a nova natureza e a velha natureza. Então, portanto, irmão, ou seja, outrora eu vivia sem lei, Paulo buscava a justiça através das práticas legalistas, e agora, como cristão convertido, possuindo a nova natureza em Cristo, ele reconhece o pecado que reside no seu interior. Sem lei, irmão, ele vivia sem lei. Não significa que ele vivesse sem as leis da escrita, sem obedecer, sem ver os mandamentos religiosos. Não, pelo contrário, irmão. Mas ele não conseguia cumprir eles, irmão. Amém? Ou seja, sem lei dos dias da minha ignorância, quando ainda eu era estranho à lei, glórias a Deus, eu me considerava um homem justo, e como tal, eu tinha direito de vida nas mãos do Senhor Deus. Ele servia a Deus, mas ele era justo perante Deus, ele achava. Ele tinha direito da vida, porque quem servia a lei mosaica seguia um certinho, então eles tinham vida, Deus estava com ele, amém? Mas eles estavam completamente na ignorância, irmão. Amém? Ou seja, eu morri, eu conheci, por quê? Porque ele reconheceu que é um pecador, ele tomou conhecimento da lei conscientemente, da sua morte espiritual, podemos dizer assim, tomou conhecimento, e agora o conhecimento, ele traz o conhecimento agora para ele da natureza pecaminosa, glórias a Deus, qual ele não compreendia. Por isso que ele fala, o que eu quero fazer, o bem, isso não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, consinto, amém, irmão? Precisaria se aproximar de Deus pela graça, glórias a Deus. Então Jesus está falando, então é isso que muitas vezes nós precisamos entender, irmão, porque agora ele sabia que através da lei do Espírito Santo que estava envolvido com a culpa e miséria, certo? Ele reconheceu, olhou para si, ele viu que era um homem mais miserável, um homem que precisava da salvação, um homem que precisava da vida eterna, amém? E note que o efeito do mandamento foi trazê-lo para o que ele chama de morte, irmão. Trazer o que ele chama de morte. Portanto, eu morri. Glórias a Deus, eu morri. Glórias por causa das condições agora a culpa de pecado. Agora ele é um homem miserável. Então, agora ele sabe, ele reconheceu que agora ele estava separado de Deus lá como se ele tivesse olhado lá para Adão, lá, o pecado inerente de Adão, que todos foram destituídos da glória, todos pecaram. Embora ele seja o Senhor, mas ele era um pecador. Ele precisa agora de uma nova aliança. Ele precisava do Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito Santo de Deus fez com que ele mostrasse agora o pecado que estava dentro do interior dele, irmão. Agora ele compreende agora que ele é um pecador, que ele morreu. E que agora, através do Senhor Jesus Cristo, agora ele reconheceu, irmão. Depois nós vamos estar lendo mais para nós aprendermos. E agora ele reconheceu agora que, glórias a Deus, ele reconheceu agora que agora ele reconheceu que agora ele, confrontando com a lei lá, agora, né, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele fazia tudo segundo a ignorância, mas ele foi confrontado com a própria lei. Ele mesmo fala, né, por quanto a lei que para mim era vida, se tornou morte, glórias a Deus, porque ele foi confrontado com a própria lei que dizia que não era para ele roubar, que ele conhecia, mas ele foi confrontado agora. E agora ele reconheceu a sua natureza pecaminosa. Agora, porque existo eu, é isso, irmão, né? Essa é a sua experiência. Isso é para sentirmos, isso é para o sentimento de todos que não são convertidos e que dependem da própria justiça. Então ele dependia da própria justiça dele. Ele acha que estava certo, que ele era santo, porque ele fazia as obras justas. Glórias a Deus, amém, irmão? Porque nele tinha justiça, e não era, ele estava enganado. Paulo estava servindo da carne, irmão. Esta, antes da conversão. E era, glórias a Deus, e ele era, irmão, e ele era o que? Paulo era impetuoso e sem vontade de ser
contido. Lembra? Ele foi vivificado para uma nova vida, reconhecendo então a sua espiritualidade, ele pôde entender a sua natureza pecaminosa. Então é isso que o Espírito Santo Deus vem fazer no nosso coração, e despertar a nossa espiritualidade, e assim nós podemos conhecer que nós somos fracos, que nós somos miseráveis, que nós precisamos de Deus, que precisamos da salvação, da nossa restauração da nossa alma, pela nova aliança, pelo Espírito Santo de Deus, que esse Espírito agora vai nos fazer nós vencermos o pecado, entendermos aquilo que está acontecendo conosco. Paulo entendeu, irmão. Amém? Dá para entender aí? Fui um pouco mais claro. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim, reviveu o pecado e eu morri. Agora eu olhei que eu sou um pecador, olhei para as minhas faltas, olhei que eu sou um homem justo, que eu sou um homem sanguinário, um homem que agora eu perseguia, que eu matava, que eu não deveria fazer, que eu roubava. Aleluia! A palavra estava diante dos meus olhos, que não matar, mas eu matava. Estava diante dos meus olhos para cobiçar, mas eu não cobiçar, eu cobiçava. Estava diante dos meus olhos para não ter inveja, eu tinha inveja. Mas eu servia o Senhor. Como pode assim? Pode, irmão. Vontade servindo pela carne. Quantas almas estão servindo? Quantos irmãos nossos dizem que estão servindo o Senhor, mas estão para a carne, porque precisam desse novo nascimento, desse novo encontro com o Senhor Jesus, né, irmão? Não estou aqui apontando, glórias a Deus, né, irmão? Então é da mesma forma que o apóstolo Paulo, agora eu morri. Agora ele, através da nova aliança agora, eu estava falando ali no final, agora ele entrega a vida para o Senhor Jesus agora. E agora ele morre para o pecado agora, para que ela vive no novo homem, revestido em santidade e justiça, provendo a verdade. Não é que todos aqueles que aceitam Jesus foram mortos com Jesus Cristo, ressuscitados juntamente com ele. E ele nos fez sentar nas religiões celestiais, de maneira espiritual, né? Quando ele reconhece que ele era um pecador e que ele já pecou lá, desde do pecado inerente de Adão, agora ele reconhece e vê os pecados dele, e agora, ao mesmo tempo também, agora ele morre para esse pecado. É como se tivesse, vamos dizer assim, para entender, morresse duas vezes. Ele começou, despertou nele, pela própria lei, a própria lei que para ele era vida, e se tornou morte. Glórias a Deus, irmão, porque ele conheceu. Amém? Deu para entender? Então, irmão, porque ele era tudo isso, irmão, mas ele começou a reconhecer a natureza pecadora, irmão. Então Paulo vivia na carne exterior para Deus, ele se considerava justo dependendo das suas próprias obras, glórias a Deus, mas não vamos por obras, né, irmão? Não vamos porque somos bons, mas nós vamos pela fé, justificado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pela nova aliança. Ele se considerava, embora tivesse a lei, e tentasse obedecê-la, mas não conseguiu cumprir literalmente, pois não conhecia a sua natureza espiritual e santa, mas ele passou a conhecer, irmão. Glórias a Deus, amém? Podemos compreender aí? E quando não conhecia os preceitos da lei, vivia na inocência, irmão. Aleluia, ou seja, outrora sem a lei eu vivia. Agora ele começa a compreender, irmão. Ele começa a compreender na inocência, na ignorância dele tomar, amém? Os preceitos da lei vivia na inocência, e com o tomar do conhecimento da lei, acendeu-se em mim a concupiscência que me induziu e me deixou morto em relação à inocência. Me deixou morto. Agora eu estou vendo que agora para servir o Senhor Jesus eu estou morto no pecado, nas minhas más obras, na minha injustiça. Agora eu preciso também morrer para Cristo Jesus. Eu preciso morrer para o Senhor, né? Para viver uma nova vida em santidade e justiça provendo a verdade. Amém, irmão? Aí ele vai começar a enfrentar a luta, aí ele começa a entender como homem espiritual, né? Que ele não pode ser escravo do pecado, glórias a Deus, que ele é falho, que ele é pecador, o pecado inerente continua nele ainda, porque todos pecaram, mas agora tem o Senhor para justificar e santificar ele, para que ele possa vencer, irmão. Não que ele não possa errar mais, mas ele tem o Espírito Santo, ele guiado pelo Espírito Santo, não criado pela inteligência dele, pelo entendimento dele, guiado pelas emoções dele, pela razão dele, pela religiosidade dele, não, agora ele guiado totalmente, plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Então agora ele vai aprender totalmente, completamente a obedecer o desígnio de Deus, glórias a Deus. Até então que ele começou a ser um grande pregador, aquele que perseguia se tornou perseguido, né, irmão? Agora ele foi pregar, que muitos espantos aconteceu entre os irmãos, entre os apóstolos, os discípulos de Jesus, né?
Glórias a Deus. Foi uma obra tremenda na vida do apóstolo Paulo, quando ele confrontou com Jesus. Até o próprio Jesus, por que recalcitrar com os aguilhões? Por que dar murro em ponta de faca? Paulo, Saulo de Tarso. Amém? E ele compreendeu, irmão. Então Paulo estava disposto, agora no versículo 7 e 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Então, irmão, o apóstolo Paulo, glórias a Deus, estava disposto a olhar o nível mais profundo do seu ser, irmão, examinar o que estava oculto em seu interior, pois o que ele via em si mesmo não era agradável, porém era verdadeiro. Não era agradável, porque a lei é boa e santa e justa, não é? Porém, ele viu agora, ele começou a examinar dentro do oculto do seu interior, pois ele viu em si mesmo que não era agradável, porém verdadeiro com o Senhor, quando ele teve agora aquela grande transformação, né, irmão? Ele era verdadeiro, ele era escravo do pecado, pois somos imperfeitos. Mas ele era verdadeiro, né, irmão? Reconheceu. E na realidade ele percebeu que nada de bom havia na sua carne, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Está em mim, não. Porque o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu não conseguiria cumprir, eu não conseguiria efetuar o bem. Está em mim, agora eu vejo, glórias a Deus, que eu errei. Agora eu vejo que eu sou miserável, mas eu não conseguia efetuar. Amém? Um fato de que faz agora afirmar a sua própria miséria. A própria miséria. Bom, eu sei agora que o bem está em mim agora. O Senhor me transformou a minha vida. Teve encontro com o Senhor Jesus. Agora eu quero pregar, quero falar. Mas porém agora eu preciso do Senhor para me ajudar, né? Do Espírito Santo de Deus. Agora ele fez afirmar a sua própria miséria com isso, 7,24. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Amém? Agora ele dá exemplo, irmão. Agora ele sabe como homem espiritual, agora como homem espiritual, como homem crente, vivendo espiritual. Agora ele sabe que vai ter lutas para enfrentar. Ele vai ter guerras, a carne contra o espírito, né? Porque ele se tornou um homem espiritual, ele vai pela frente, ele sabe que pela frente há grandes lutas. Então, irmão, você fique sabendo ou não, que se o Senhor te encontrar e fazer uma grande obra na sua vida de conversão, não vai pensar que tudo é maravilha, tudo é bom, não, irmão. A salvação é um processo contínuo, você vai aprender a cada dia. Lá na frente você vai enfrentar grandes lutas espirituais na sua vida, irmão. Mas isso é para que você vai ressaltar mais a fé e a virtude de Deus no seu coração, aprender mais. Isso vai fazer com que você venha agora afirmado nos caminhos do Senhor. Não é? Aleluia, como ele diz assim, pois agora encontro a lei que com o mal reside. Então agora você vai deparar com o mal aleluia, que reside muitas vezes, que reside no seu coração. Muitas vezes o que quer atormentar, que quer fazer você falhar. Amém? Porque nós somos o fruto do pecado. O apóstolo Paulo e nós não somos perfeitos quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, conhecemos a nossa nova natureza pecaminosa. Não, irmão. Apenas nós conhecemos. Agora nós vamos aprender agora a suportar, mortificar o nosso corpo, vencer. Amém? É dessa maneira, a sua própria miséria ele reconheceu. Né? Então o apóstolo Paulo faz uma avaliação da sua própria vida espiritual como cristão. Amém? Então ele viu que em si mesmo não era agradável, porém é verdadeiro, ele era escravo do pecado. Na realidade ele percebeu que nada de bom havia em sua carne. E um fato que o fez afirmar a sua própria miséria. O apóstolo Paulo faz uma avaliação da sua própria vida espiritual como cristão e vai na direção oposta às expectativas elevadas e santas, que o livro romano chama de lei. Então agora ele vai, irmão, ele tem uma expectativa ao contrário daquilo que ele imaginava, irmão. Né?
com relação às coisas santas e com relação ao Espírito Santo de Deus no coração dele, né? Porque ele fala, porque por essa mesma lei que era vida, para mim despertou a morte, além de se tornou imorta, amém? Então, mas agora ele fala, ele se torna que é um homem miserável. Pois eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Ali, tá vendo? Ele já sabe que é o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso na minha carne, o versículo 18, não habita bem nenhum, pois o querer o bem em mim está em mim, e não o porém o efetuá-lo. Até que ele fala, ele precisa o que? Agora ele precisa do Espírito Santo de Deus ajudar ele em santificação para que ele possa vencer o mal. Porquanto agora ele reconheceu que nada de bom há no coração dele, que agora ele vai enfrentar grandes lutas, porque aí vai inveja, vai contente, vai fazer com que ele venha destruir outra, vai fazer com que ele venha perseguir, o inimigo vai fazer com que ele venha falhar, irmão, mas agora ele sabe em mim, não porém o efetuá-lo, amém? Mas agora ele sabe que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, encontro a lei que o mal reside em mim. Então ele descobriu, irmão, que o mal reside nele, justamente por causa da lei que ensinou ele, amém? Então o fato faz uma avaliação da sua própria vida espiritual como cristão e vai em direção oposta à expectativa, né? Então Deus tem para cada um de nós aquilo que o livro romano chama de lei. Aleluia. Assim, quando mais Paulo se conscientizava naquilo que Deus desejava dele, mais convencido ficava da sua capacidade e impotência para viver em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Olha aqui, ele fala, aqui mesmo ele fala, aqui ó, glória a Deus, porque eu sei que em mim, na carne não habita nenhum mal, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, enquanto a lei que o mal reside em mim. Então, ele já soube agora que a lei do pecado, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele contra a lei de que o mal reside em mim, a lei do pecado. Ele encontra outra lei que agora que é a lei do pecado, irmão, que quer agora fazer com que ele venha destruir. Então ele vai enfrentar, irmão, essa lei do pecado.